Começou mais um Tá Beleza Podcast, tudo sobre saúde, bem-estar e estética, apresentado por mim, Marco Vandame, e ele, essa fera do transplante capilar no país, Dr. Joel Lacerda. E não se esqueça, colabore com a gente, não deixa de dar o like aqui no vídeo. Curte aí, se inscreve no canal, porque outros vídeos do tipo vão aparecer aí no seu trilho no YouTube. Como é que é o Triple C? Triple C. Curtiu, comentou, compartilhou. Coisa isso mais linda. Aí, é nesse pique. Hoje, mais um episódio que vai ser sensacional, não tenho dúvida. Até porque temos dois grandes profissionais. Sim. Vamos falar com duas feras. Doutora Cláudia Mello, psicóloga. Olá, prazer, tudo bom? E doutor Leonardo Lessa, psiquiatra. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. A gente que está honrado com isso. Agora, uma psicóloga, um psiquiatra. Tem diferenças. Tudo, né? Que eu preciso. Muitas vezes as pessoas não sabem. Dream na minha vida. Muitas vezes as pessoas não sabem das diferenças entre o psicólogo, o psiquiatra e a importância de muitas vezes existir essa combinação do psicólogo encaminhar para o psiquiatra, não é isso? Com certeza. Eu acho que quando a gente entende o seu lugar, né, como profissional, a sua ética, a dinâmica, né, do psicólogo dentro de uma clínica, né, como ele vai fazer essa parceria com o profissional da psiquiatria, entendendo que é só o médico que passa a medicação, é o médico que vai administrar essa medicação, e você precisa estar em contato, às vezes, com esse profissional da psiquiatria para até entender, porque às vezes você iniciou um diagnóstico e você encaminha esse paciente, às vezes ele consegue fechar junto com você, às vezes você já encaminha com o diagnóstico fechado, mas de qualquer forma, eu acho que essa parceria de respeito, né, olhando para esse paciente, porque ali o que se precisa cuidar e ter respeito e admiração é pelo paciente, porque quando ele vem para o psicólogo, ele já passou por todos os lugares. Pela igreja evangélica, pelo centro de macumba, medicações que alguém já indicou, né? Então, essa escuta, né, na clínica é o último lugar, porque é difícil falar das suas dores, é difícil falar da sua vida, é difícil parar para se ouvir, porque também é essa escuta, né? Você fala e também se ouve. Caramba, falei isso? Falou. E buscar esse atendimento, né, com um profissional qualificado é entender que você não é fraco, não é frágil, é que você quer realmente ter qualidade de vida. E não precisa estar no buraco para buscar ajuda, né? A gente precisa, antes de chegar num lugar muito difícil, você já identificar. Não, eu acho que eu preciso conversar. E às vezes essa conversa não cabe com um amigo, não cabe com o seu parceiro, sua parceira, não cabe com a sua mãe. Precisa de um profissional com uma escuta ativa e uma escuta especializada. Agora, muitas vezes, não sei se muitas vezes, mas algumas vezes, as pessoas acham que o psiquiatra em caso extremo, para usar o medicamento. Não é o caso. Não é o caso, né, doutor? Não. A Cláudia fala uma coisa que é importante, que é assim, a parceria colaborativa, né, ela tem um papel fundamental na construção do tratamento de uma pessoa, né? E é um tratamento baseado na confiança, na palavra, na troca. A Cláudia coloca uma coisa que é interessante, porque o diagnóstico na saúde mental, muitas vezes ele passa por uma evolução. Então, o diagnóstico é ligado a um acompanhamento, tem um tempo de escuta, um tempo de convívio, né? Então, é preciso ser muito cauteloso, inclusive para medicalizar alguém, né? Uma coisa que a gente evita muito é a psiquiatrização da angústia do humano, né? Que é essa coisa de... Porque sentir angústia, sentir tristeza, se sentir... A ansiedade em si não é uma patologia, é um fenômeno adaptativo. Sim. Né? A gente, quando tem uma questão... positivo, inclusive. Sim, sem dúvida. A ansiedade, ela te projeta a querer buscar as melhores soluções para um problema, a se posicionar melhor em relação a uma eventual dificuldade. O problema é aquela ansiedade ou aquela angústia que paralisa, que vai além do limite ao qual você está acostumado a lidar, ou que te passa a produzir sintomas físicos, sintomas cognitivos, sintomas de disfuncionamento, aí vira um problema. Quando esse problema se gera,
a gente tem essa abordagem, que é uma abordagem, claro, a medicação é uma opção, não é a única. Né? A gente está aqui num canal que fala de saúde, então a gente vai ter opções terapêuticas que envolvem atividade física, atividade ocupacional, exercício da espiritualidade, coisas que estão aqui no cotidiano do ser humano. Né? E que a gente precisa reforçar, inclusive quando alguém nos procura, porque eu vou prescrever, vai fazer atividade física, vai buscar coisas que te deem prazer, coisas que você se sinta estimulado a fazer, né? Que mexam com todos os seus neurotransmissores da melhor maneira possível, que possa ser uma opção, inclusive, a não medicalização. Agora, o sintoma físico da ansiedade, você tocou nesse ponto e me chamou a atenção. Quais são os sintomas mais comuns, assim, quando a ansiedade está tomando conta da pessoa? Também, a ansiedade, ela é uma manifestação que eu chamo heteromórfica, assim, porque ela pode ter muitas apresentações. Né? A ansiedade é uma manifestação tão democrática que ela pode simular ou mimetizar, por exemplo, uma doença cardíaca, uma doença respiratória. E cada um vai apresentar isso de maneira muito individual. Né? Inclusive, a dificuldade é porque, num primeiro momento, não parece, ou a gente acredita que não é nem ansiedade. Né? Geralmente, essa turma, quando ela vai procurar emergência, então vai bater lá no Albert Schweitzer achando que está infartando, né? Achando que está tendo uma crise asmática, né? Ou eventualmente com alterações de pele. Né? Então, e o que está por detrás daquela manifestação é um quadro de ansiedade. Né? E é interessante porque normalmente as pessoas procuram primeiro outros especialistas que não é o psiquiatra ou que não é o psicólogo. Né? O que a Cláudia falou, quer dizer, normalmente a gente fica numa retaguarda de demanda, como se fôssemos os últimos especialistas a serem consultados. Né? Isso hoje até está um pouco diferente, eu acho que as pessoas estão um pouco menos psicofóbicas, um pouco menos reativas à nossa posição em relação à assistência. Né? Isso quero acreditar que está um pouco menor essa dificuldade de acesso, mas ainda existe muito preconceito. Público, né? Tipo assim, eu fui da rede pública por muitos anos, né? É difícil. Psiquiatra pra gente é o Deus, né? O cara que você não consegue. Você nem tem amigo em psiquiatra. Você tem um amigo. Eu não tenho amigo psiquiatra, entendeu? Exatamente. Mas, tipo assim, é difícil. Hoje em dia, muito tempo que eu não sou da rede pública. Hoje em dia está mais fácil. Está mais fácil. Aliás, geralmente só em crise. Você não consegue uma rede pública para você chegar aí. Mas é engraçado, assim, não é que seja mais fácil, mas hoje, por uma reformatação da assistência, a gente tem leitos de saúde mental nas emergências clínicas. Então, por exemplo, você falou que você foi ou é do Albert Schweitzer durante muito tempo. Hoje o Albert Schweitzer ele tem Carlos Chagas, todos esses hospitais já têm um leito de saúde mental. Isso é muito importante. O problema é assim, não basta... o treinamento da equipe. Essa que é a questão. Não basta ter a presença física, você tem que ter uma presença emocional em relação ao funcionamento. Isso. Então, você tem que ter uma integração com o resto da equipe. Né? Eu não posso te garantir que isso seja uma coisa simples ou facilmente executada, ainda é um desafio. Né? Quando eu mando um paciente, um paciente psiquiátrico que está com uma queixa cardíaca, por exemplo, né? Eu passei por isso recentemente. Né? Eu mandei um paciente que tem um diagnóstico de esquizofrenia que estava com uma queixa de precordialgia. Né? Então, a receptividade desse usuário numa emergência, infelizmente, eu percebo que ainda é diferente. Né? E é uma coisa que a gente tenta modificar o tempo todo. Sim. Né? Porque a gente quer que os nossos pacientes tenham acesso à assistência como qualquer outra pessoa. Não há nenhuma diferença em relação à possibilidade de uma pessoa sentir uma dor de infarto. Eu falei, pelo contrário, eu endeuso o SUS. Acho que o SUS é maravilhoso, é o melhor do mundo. Mas realmente essa questão mental nas emergências, que é muito recorrente, não há treinamento, muito mais que isso, não há sensibilidade do profissional. Exato. Por falta de treinamento, às vezes, de conhecimento. Sim. Né? Acho que deveria ter um treinamento, uma palestra voltada para isso. Existe algum programa para isso? Para poder treinar o... Acho que as escolas de formação, elas têm um papel importante nisso. Né? Então, por exemplo, eu quando dou aula para os alunos da graduação, eu costumo dizer assim, ainda que ninguém aqui vá fazer psiquiatria, é importante que todos os profissionais de saúde nas suas respectivas áreas tem uma sensibilização em relação à assistência, especialmente que não tenham medo ou que não tenham dificuldade em prestar para essas pessoas o mesmo tipo de serviço ou de atenção que se prestaria a qualquer outra pessoa. Sim. Né? Então, acho que as escolas são fundamentais, escolas de formação, né? Formação em psicologia, formação em medicina. Mas né? não sei se mudou. Na minha época, só falava da patologia. Ó, depressão trata com isso, faz isso e aquilo. Ninguém trata do ser humano, da questão social e dessa sensibilidade de lidar. Dessa escuta mais humanizada, escuta, né? Exatamente, humanização. Exatamente. Eu acho que quando você
para ouvir, né, a dor desse sujeito e consegue, junto com ele, identificar o porquê que você está doente hoje, faz todo sentido para o paciente, porque ele se olha assim, caramba, eu passei anos olhando para essa situação e não valorizava. Porque às vezes é um relacionamento ruim, às vezes uma perda, né? Vivenciou um luto lá atrás. E aí, no meio da dor, vai viajar, né? Esquece, vai viver a tua vida. E deixa, vai namorar. Vai namorar, porque aquela ideia, né? Não se pode mais sofrer. Né? Você tem que enterrar seu filho com a cara de paisagem, porque você não pode mais sofrer. Então você toma uma medicação e vai enterrar seu filho, você toma uma medicação e vai enterrar seu marido, seu amigo. Porque não pode mais. A dor real, ela não pode mais existir. E às vezes o sofrimento é o melhor remédio para a cura de uma dor, né? E o sofrimento... Você passa por esse processo. O sofrimento é natural. É ideal que você sinta aquela dor. É importante que você vivencie aquele momento. Da melhor maneira. Quando eu falo da melhor maneira, dessa intensidade que é perder alguém. Quando você camufla essa dor, em algum momento isso vem. E aparece distorcido. Aparece com essa angústia, aparece com esse medo do futuro, aparece com essa ansiedade. A gente fala que isso tudo é só sintomas. Você tem que entender que história é essa. Né? Quando um paciente... Eu sou da abordagem de terapia cognitivo-comportamental. Quando um paciente chega num consultório com as suas crises, né? Às vezes já vem medicados, enfim. E você acolhe aquela dor e começa a caminhar, né, com o paciente nessa linha do tempo. Você entende, calma aí, isso aconteceu aos 3 anos de idade. Uma violência, um abuso sexual, um assalto. E fica ali, represado, porque não se pode falar das dores. Às vezes uma pessoa que perdeu o seu bichinho de estimação não pôde chorar porque era só um cachorro. É só como assim é só um cachorro para essa criança? Não é só um cachorro, era um amiguinho dele, era com quem ele compartilhava, com quem ele brincava. Né? E aí isso aí vai para a adolescência com essa angústia, com essa sensação que em algum momento vai perder alguém, fica extremamente ansioso, porque, caramba, se eu perdi, às vezes o seu cachorro, se eu perdi meu cachorro, posso perder minha mãe. Foi de uma hora para outra. E não se fala sobre isso, as pessoas não conversam sobre isso. Né? Se está chorando, calma aí. Você está chorando porque você tem tudo. Não, calma aí, acolhe esse choro, acolhe esse sofrimento. Mas quando então que... Claro, quando prejudica a vida da pessoa, a gente começa a entender diferente. Mas tem um tempo, por exemplo, eu vou dar um exemplo dentro da minha casa. A minha irmã, ela me perdoe, mas é porque eu ouço isso. A gente perdeu nosso pai, perdeu nossa mãe, perdeu um irmão. Eu perdi igual a ela, pô. Somos irmãos de pai e mãe, entendeu? E elas levam isso até hoje, cara. E tem muitos anos. Eu falei, Jesus, cara, eu entendo tua dor. Tudo bem que ela me perdeu um filho. Eu entendo, também sofri, mas a vida segue. Eu acho que nossos pais não queriam que a gente estivesse tão triste por causa deles nesse momento. A gente não sei o que falar, eu não sou um especialista nisso. Mas esse longo tempo também não é uma questão que tem que tratar, né? Não dá para também aceitar uma dor. Não, tem marcos temporais que a gente utiliza. Isso, né? Só aproveitando, porque eu também conheço casos desse tipo. Pessoas que não conseguem superar a dor. Né? E aí até me fez pensar agora, o ser humano é capaz de superar qualquer tipo de dor? Aguenta qualquer tipo de dor? Porque eu tenho parentes assim também, que não suportam a perda, por exemplo, da mãe. Mas é o natural que a gente vai sofrer, a gente vai sentir aquela perda, perdeu o pai, perdeu a mãe. Mas, por exemplo, eu não quero nem pensar em perder um filho. Porque o dimensionamento dessa desproporção na intensidade da dor, no tempo de duração dessa dor, eu acho que é aí que a gente começa a ter talvez um olhar um pouco mais terapêutico, não é, para conseguir contextualizar, vamos dizer assim, ressincronizar essa intensidade, esse tempo de duração com aquilo que seria o minimamente razoável, né? Ou aquilo que teria menos impacto em relação à vida daquela pessoa, né? Porque quando começa a produzir disfuncionamento, aí tem alguma coisa que a gente precisa olhar. Né? Ou porque a pessoa não está conseguindo trabalhar, ou porque não está conseguindo voltar a se relacionar. A vida paralisou por conta daquilo, que seria um evento vital como esse. Né? Um evento vital é a perda de alguém importante, a perda de emprego, uma perda financeira, né? Que são coisas que acontecem com as pessoas. Né? E você faz uma fase de luto. Né? O luto é uma resposta adaptativa também, mas existe uma proporcionalidade que a gente precisa ficar atento. Agora, não tem uma régua
que caiba em todo mundo. Né? Acho que cada um tem o seu modo, cada um vai ter suas próprias estratégias de enfrentamento. Né? Então a gente precisa também, eu acho que em saúde mental, a tônica é uma tônica de ver cada indivíduo por si. Né? Então você precisa, claro, ter um referencial teórico de tempo, de métrica de sintomas ou de intensidade de sintomas, mas o indivíduo ele é único. Né? Então você precisa avaliar aquela pessoa considerando sua história pessoal, sua história familiar, sua história de trabalho, isso tudo a gente precisa considerar. Né? Eu acho até importante a gente colocar sobre, quando você fala, né, pelo tempo, né, a gente olhar, às vezes, até a questão genética, né, dessa família. Né? Tem pessoas que elas têm uma predisposição à depressão e ela quando vivencia esse tipo de evento, aquilo ali vem à tona e fica. Né? E a pessoa não para prestar atenção na sua história, seus avós, seus tios. Às vezes tem histórias lá atrás, né? Minha avó era depressiva, minha avó não saía do quarto. Né? Eu sempre procuro saber como é que era a sua família, seus avós. Ela quase não via quase a minha avó. Meu avô sempre estava no seu cantinho, já era uma pessoa que tinha ali uma depressão, só que não se falava sobre isso. E aí a gente vem para agora, para a nossa geração, vivencia algo desse nível e não consegue entender. Calma aí, será que em algum momento, né, eu nunca prestei atenção no meu funcionamento? E vem algo dessa forma e traz para mim esse acontecimento de uma forma tão pesada e para mim tão difícil de sair? Eu acho que tem que olhar também para esse ponto. E quando eu penso nesse tempo de luto, e a gente vem desconstruindo essa estrutura rígida que eu alimento o tempo todo essa dor, o que eu ganho com isso? Qual é o ganho secundário de ficar nesse lugar enlutado? Qual é o ganho secundário? Eu recebo o quê? Atenção, carinho, afeto. Cláudia, coisa horrível que você está falando. Eu estou falando sobre o que acontece dentro da clínica. É quando o paciente consegue entender que não é de uma hora para outra, né, gente? Não é assim. Sim. E não é uma coisa voluntária também, né, Cláudia? Assim, a pessoa não é intencionalmente produtora daquilo. Não é intencionalmente. Quando ela consegue compreender, caramba, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe, realmente. Eu percebo que eu recebo muito mais atenção, eu recebo muito mais carinho, as pessoas ligam mais para mim. E aí você começa, tá, mas o que você faz com esses sentimentos e com esse afeto, que é um afeto distorcido, que não é um afeto genuíno. De pena, né? É de pena. Não é de amor. Pena. Exato. Se todo mundo fica em cima de uma pessoa e fala, coitado, por causa disso e disso, coitado. Essa pessoa pode se colocar num lugar, numa posição cômoda. Isso é de uma forma muito inconsciente. Inconsciente. Automaticamente vai gerar isso. Se eu tô sofrendo e sinalizo esse sofrimento, as pessoas vêm para mim e me dão um conforto... Te dão aquilo que você nunca recebeu. Aí vai ser difícil sair disso. Porque aí você faz depois o mesmo movimento, mas não de uma forma intencional. E você recebe novamente. Você tem um prazer, né, nesse olhar, nesse cuidado. Calma aí. Como é que eu faço agora para atingir esse outro sem esse comportamento, que é um comportamento adoecido? Não é mais sobre admiração, não é mais sobre respeito. É um outro olhar que eu recebo, me incomodo, mas eu não consigo sair daí. Então, é um processo que não é tão simples, mas a gente vai costurando essa história. Aqui, assim, até para a tua prática, né? Sim. Que vai puxar sardinha para a brasa do papai aqui. Você pega um paciente depressivo, com autoestima lá embaixo, com um relacionamento ruim, e faz uma queixa da calvície dele, por exemplo. Você indica o psiquiatra, você tenta treinar, você fala, meu, faz um transplante. Para aqui de Istambul, Brasil, fazer um transplante. Como é que funciona? Eu tô dando um exemplo assim, da minha, mas de repente reclama que está obeso, reclama não sei o que, isso tira toda a qualidade de vida dele. Você assim, empodera, porque a sociedade cobra, né? Isso é besteira, isso não sei o quê. Vai lá, faz o que você quer, procura o médico tal, vai malhar, vai tomar injeçãozinha na barriga. Como é que funciona a tua prática isso? Isso faz parte do tratamento?
Algumas orientações, né? Se o paciente traz essa questão, se para ele é muito importante, né? O cabelo, a barriga, o culote, enfim, né? A parte do corpo que cabe mexer e que consiga resolver. Você, caramba, por que não? Sim. Você conhece alguém? Se eu conhecer, eu indico, eu encaminho. Eu acho que tem que ter esse cuidado também. É um olhar ampliado, né? Quando você fala... Você já... eu gosto muito de música. Pô... Tem escola de música, eu gosto de dança. Eu procuro ver, encaminho para o paciente, já tem lugar tal. Tem aula de música, tem aula de dança, tem pintura. E eu gosto muito dessa ideia do corpo. Quando eu peço o paciente desenhar o corpo dele, né? E tem um corpo... o real, né? Como você se vê... Expectativa e realidade. É muita distorção. Tem um que realmente é calvo, ele fez um cabelão, tipo assim... É mesmo? Um desejo dele de ter aquele cabelão solto, assim... Falei, caramba, eu falei, mas você já pensou nessa possibilidade? Ele, não, mas é porque eu fico pensando agora, já não tô tão novo. Eu falei, mas não é questão sobre idade, é como você vai se sentir com esse cabelo. Não, sabe por que eu falo isso? É muito interessante esse olhar, né? Eu me olho estranho, até as roupas que eles desenham é diferente. Uma roupa mais descontraída, um bermudão. E ele todo enquadradinho, por causa da esposa, por causa da mãe, por causa da igreja, né? Exato, e como ele está... Eu falei, gente, mas não é a mesma pessoa aqui. Então, é fazer ele se olhar também como ele... Colocar isso num papel faz com que ele perceba melhor. Porque, às vezes, o espelho não mostra para ele. Mas no desenho fica claro. Eu digo isso porque, tipo assim, o homem, com todo o machismo que ele tem, né, cultural, histórico, ele não fala que a calvície atrapalha ele. De repente, ele omite tudo para você, omite para todo mundo. E por que eu sei? Eu não sei porque ele me procura e fala, doutor, não me incomoda não, tá? Tô aqui porque meu amigo fez, ficou bonito. Eu sei que incomoda, até porque o cabelo é transplante e fui calvo. Mas não é só por isso. Como é que eu sei? Quando ele volta, pô. Que o cabelo cresce. Ele volta sarado, bonito, a gente contato no dente. É um outro ser humano. Não é possível que o cabelo causou tudo isso nele. Não. Então você tem essa importância. Aquilo que demorou 20 sessões de terapia para resolver, né? Você resolveu numa sessão de... Então eu falo isso, eu sempre conto uma história clássica de um meu paciente que não queria ser promovido e fez porque ele tinha que tirar o boné. E foi a Mauricinho, roupinha, reunião, ele não era promovido. E eu era o 01. Mas eu tenho uma história mais recente, cara. Entendeu? Que o casamento do cara acabou por ele ser calvo. Como? Ele não falava, amor, vamos embora por 15 anos de não sei quem. Ah, não vou não, porque ele não queria tirar o boné. E não falava pra esposa dele. Isso. Acabou o casamento do cara. Caramba. Depois que acabou, que ele quis se reinventar, que ele fez o transplante, ele falou, cara, olha que loucura. Aí começou a me contar. Então, tipo assim, realmente tem coisa que o cara às vezes não fala, não sei porque o homem, mas acho que de repente que é a mulher, não sei. Mulher fala. E até por causa da cultura, né? Doutora Cláudia estava falando sobre problema em a pessoa sentir a dor. Aí eu pensei aqui em relação às gerações e queria saber de vocês se existe essa diferença entre as gerações, principalmente de 40 a mais, que foi a minha geração que foi criado com tudo é frescura, né? Pô, tu não tem isso tudo não, cara. Pô, cara, assim, tá maluco. Não é. Não, que tudo era frescura. Pô, se fala assim, não. Mas é, né? Tudo frescura. Sim. Acredito que hoje não esteja tanto assim, mas ainda tem bastante coisa. O preconceito. Tipo, aquilo que você falou, vai sofrer por isso. Tem mais hoje, será? Tem, porque agora é o corpo perfeito, pô. Agora é filtro da rede social. O cara, o cara sempre tá rico, sempre tá feliz. Sempre tá... Tem a questão da rede social que automaticamente gera uma ansiedade. Né? Ou depressão, né? Mas a diferença entre as gerações hoje, no que diz respeito à ansiedade e depressão, 40 a mais é mais complicado ou essa geração que está vindo agora que é mais difícil? Eu acho que cada geração vai ter o seu próprio desafio, né? A gente estava aqui fora conversando um pouco sobre como as pessoas da nossa geração lidam, por exemplo, com a coisa do mundo virtual, né? Porque eu acho que cada vez mais a molecada hoje tem um funcionamento totalmente dedicado ao funcionamento virtual, online, né? A gente percebe isso enquanto uma tendência da contemporaneidade, né? E a gente ainda maneja alguma coisa que está ali, mas não está totalmente, né? Algo que está no modo de funcionamento presencial que ainda é tão importante quanto essas mídias, né? Mas assim, a sensação é que em cada geração a gente vai ter o seu próprio desafio, eu acho.
né? Eu acho que a angústia do ponto de vista do enfrentamento desses desafios é só um pouco diferente, talvez, mas cada geração vai ter lá os seus dilemas a resolver, né? Eu costumo, no geral, assim, acreditar que, do ponto de vista do sofrimento, né, eu não acho que um sofrimento de um ser humano seja maior ou menor que o do outro, né? Mas assim, é importante que a gente acolha essa questão e consiga, para aquele indivíduo em especial, providenciar as melhores opções para que aquilo se resolva. Pode ser por um implante capilar, né? Assim, pode ser que seja a via de acesso para melhorar a autoestima de alguém. Né, e cada um vai responder aquilo de uma maneira específica. Né? Pode ser que para outra pessoa seja uma questão relacionada a um procedimento estético, né? uma lipoescultura, ou a um procedimento... Quer dizer, é difícil. E você prescrever a mesma estratégia para todo mundo geralmente não funciona. Né? Então, você tem que ter a sensibilidade ali. Qual a melhor linha terapêutica dentro da psicologia? Quer dizer, a linha que a pessoa se identifica, se sente acolhida, se faz sentido na dinâmica dela, né? Então a gente tem que estar atento, especialmente aberto às opções que a gente tem no nosso cardápio terapêutico, né? Eu penso sobre essa diferença, né? Eu vejo que hoje é muito mais delicado. Eu não lembro das minhas amigas em sala de aula, eu não via ninguém com ansiedade, depressão, diferente dessa juventude, né? Porque eles vivem de uma forma muito intensa tudo. A gente tinha acesso ao jornal a cada 15 dias. Né? Então não chegava nada ali, você não tinha com quem você se comparar, no máximo com a sua coleguinha, que uma usava um tênis mais legalzinho, o seu era mais ou menos, aí você tinha ali muito próximo a você. Hoje, o volume de informação era menor. O volume de informação era muito menor. Né? E hoje eu percebo, né, que eles estão o tempo todo ligados e se comparando e recebendo essas informações que eles precisam ser perfeitos. Porque tem garoto com 15 anos ganhando 2 milhões. Isso. Porque tem uma menina que ela conseguiu tirar o nariz e colocou sei lá o quê e agora está perfeita. E a menina se olha... E, querendo ou não, aquela menina fica como sendo uma referência para ela sobre beleza e o que é belo, né, para os jovens de hoje. O que é beleza para esses jovens? Então, eu percebo que a ansiedade, a depressão, ela tem massacrado muito mais esses jovens de hoje por esses excessos. Né, porque não tem mais esse contato de estar perto, de estar próximo, do abraço, do afeto, né, porque o abraço cura. Né? O olho no olho é muito bom, né? O toque, isso é maravilhoso. Então as pessoas ficam distantes e acreditando que estão se comunicando. Tô há 3 meses. Jantar numa mesa no celular. Todo mundo com celular. Tô na mesa, né? então. Não encontra mais os seus amigos para conversar sobre as suas coisas básicas, as coisas simples que acontecem no dia a dia em qualquer lugar. Não se tem mais isso, porque todo mundo está o tempo todo tentando vender uma imagem de super mulher, de super adolescente, de super moça. Eu estou fazendo tudo, está tudo super... E não está nada sobre controle. Você perdeu o controle quando você coloca a sua vida nas mãos do outro, que é a internet, que são os aplicativos, e você não consegue se conectar com você. O que eu gosto de verdade? Né? Eu gosto dessa blusa de onça porque está na moda onça... Porque está todo mundo usando a onça. Porque você realmente gosta e se identifica. Ou porque eu gosto e me identifico. É verdade. Então, essa distorção mesmo de pensamento. O que eu quero? O que eu gosto? Hoje na clínica, os pais querem. Cláudia, olha só, ela precisa saber o que ela quer para a vida dela. A garota só tem 15 anos. Ela já tem que decidir o futuro dela. Com 15 anos. Mal sabe tomar um banho. Sim. Mal sabe escovar os dentes. Já tem que decidir o futuro. Ela é preguiçosa, ele é preguiçoso. Então, é muita pressão. Né? Então, a gente não... Eu assim, dos 40 a mais, eu também estou nesse bolo aí, né? Tô aí. Então, e que bom. É muita pressão desde... 50 mais, né? É muita pressão desde cedo, muita né? Pressão assim. desde cedo. Você falou uma coisa aqui interessante, cara, me remeteu à minha infância, à minha adolescência. Cara, uma festinha do coleguinha, cada um levando um suco, um biscoito, era o ápice da minha vida. Eu dormia. Cara, com um estado de felicidade, isso é uma coisa maravilhosa. Hoje não tem mais isso. Não tem. Eu acho que não tem mais isso. Entendeu? A doutora Cláudia estava falando a questão das pessoas se encontrarem, falarem coisas básicas. Isso acontece comigo também. É que hoje em dia, com o WhatsApp, com o Instagram, você, pelo menos, muitas vezes as pessoas
perderam esse contato, esse hábito. Até parei pra pensar agora, pô, maior tempão que eu não encontro os meus amigos, sabe? Mas, Vandame, é importante a gente criar momentos, criar essas memórias. É importantíssimo, porque eu falo sempre para minhas amigas, o problema vem e atravessa a gente tem que resolver. Por que a gente não cria situações positivas? Se aquilo que é ruim aparece de repente, por que eu não faço aparecer algo bom? Depois da clínica, às vezes eu acabo de atender 10 horas da noite. Eu vou encontrar as minhas amigas, a gente vai jantar, eu vou tomar um café, não importa a hora. Saio com meus filhos, crio situações, porque não dá para deixar para depois. Uma mensagem não vai falar o que eu preciso falar. Às vezes eu só não quero falar, às vezes eu só quero um abraço. Às vezes eu só quero rir junto sobre qualquer coisa. E a gente precisa criar esses momentos. Não dá para a gente deixar a nossa agenda só com o trabalho. A gente precisa se colocar nessa agenda também. Eu me coloco na minha agenda. Na minha agenda de trabalho está lá. Jantar com a minha amiga, sair com meus filhos. Tem supervisão. Hoje tem supervisão. Colocando. Supervisão, tu leva um susto. Gente, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Entende? Meu Deus, eu tenho que organizar. A gente precisa se colocar nessa agenda e colocar os nossos amigos, as pessoas que importam pra gente, sim. Não dá pra ficar criando esse distanciamento, porque você, às vezes o outro está adoecido e você não sabe. Porque por mensagem você não sente. Tá tudo legal, tá tudo bacana. E não quer passar a derrota, né? Agora o mundo agora não passa a derrota. Não pode mais passar a derrota. Você, cara, tá tudo bem. Esse tá tudo bem, você já vê que a pessoa já vai... O olhinho vai embaçando. Aí você, realmente não está tudo bem. E às vezes você também não está bem, você também precisa conversar. Agora, esse distanciamento social, até de familiares, aliás, essa perda um pouco assim, desse contato, essas coisas, não está deixando o ser humano, não digo nem mais frio, não, quem dera que fosse só isso. Assim, mais agressivo, mais... Sabe o que eu percebo? Vou falar aqui de Big Brother, né, como exemplo. O ruim que é o legal, pô. Sim. Sabe, o mal educado que é o maneiro, o cara que trollou, que botou apelido, é o cara que vai ganhar o Big Brother. O cara que é bonzinho é planta. Já viu agora o termo planta? Sim. O cara é legal, se dá com todo mundo, não causa polêmica, educado, planta, tem que sair. A sociedade está assim. Tem uma cultura de valorização da polêmica também, né? De você acreditar que a polêmica ela é o principal foco de atividade ou de interesse do ser humano, né? Porque, no geral, a nossa vida ela é baseada na tentativa de não gerar polêmica. Quer dizer, para a maioria das pessoas, né? De tentar não se envolver em confusão, de tentar não estar em nenhum conflito mais agudo. É o que se tenta, né? Mas para o outro, né? Aquilo que nos interessa em assistir, né? Que nos contempla é um pouco da polêmica mesmo. Mas que é inferno pra gente, né? O inferno é o outro. Agora né? O inferno tem... Agora, eu acho que do ponto de vista que a Cláudia estava falando aqui, que é muito interessante, assim, porque no meio do caminho tinha uma pedra também, que era a pandemia, né? Eu acho que não posso atribuir que essa acentuação desse comportamento ela seja exclusivamente em função de um período que a gente vivenciou, mas que de alguma maneira intensificou o uso dessas ferramentas digitais e desidratou também essas questões de natureza mais presencial. Quer ver uma coisa que eu criei como uma sequela da pandemia? Apertar a mão. Né? Porque apertar a mão, que era uma coisa... A gente é muito acostumado à coisa do toque, né? Abraço. Do abraço e tal. Eu adoro abraçar. É muito bom. Depois de um certo tempo, eu só me peguei... me cumprimentando assim com um soquinho, né? Então, eu acho que alguns hábitos, alguns comportamentos, elas acabaram ficando influenciadas também. Acho que não sei. Agora, eu não sei. É difícil a gente passar por uma experiência e dizer assim, eu sou uma pessoa igual ao que era antes dessa experiência. Porque essa é uma pergunta que, às vezes, algumas pessoas que passam por situações de depressão perguntam, eu vou voltar a ser quem eu era? Porque acho que essa é a grande expectativa de quem nos procura, é ser quem a gente sempre foi um dia, ou aquilo. Mas a gente nunca volta, depois de uma experiência, né, assim, pessoal intensa, a ser exatamente o que a gente era. Pode ser uma pessoa melhor, inclusive, né? Com outras percepções, valorizando aquilo que a gente não valorizava antes, né? Mas assim, eu sempre prefiro acreditar que a gente volta melhor, né? Mas voltar exatamente o que era, não sei dizer. Eu penso sobre a ideia do forno, né? O forno está ali, né? Você liga o forno e você coloca um alimento para ele endurecer ou para ele amolecer. Coloca um frango para ele ficar mole. Coloca um pudim para ficar durinho. E às vezes o problema é um forno. Só que a gente nunca sabe como vai sair dele. A gente cria uma expectativa que agora fulano vai melhorar, gente. Depois disso não é possível. Essa pessoa agora esse ser humano tem que evoluir. E não evolui.
porque ele volta muito mais duro, muito mais rígido. Então é muito difícil, né? A gente entender que algumas pessoas na pandemia, como assim? Ficou melhor? Não, porque ativou algo dentro de você que já existia também. Então a gente não isso pode... é interessante. Por exemplo, as doenças psiquiátricas, né? Vou falar, às vezes a gente fica mais curioso, não sei se é mais usual, mais prevalente, mas a depressão e a ansiedade. Tem que ter um quê genético, necessariamente, ou não? Necessariamente não, mas a gente percebe que existe uma herdabilidade genética que está presente, né? Então, famílias de pessoas com depressão, né? Você tem um risco potencial maior de desenvolver depressão, né? Mas não é também uma herança maldita, que assim, meu pai e minha mãe têm um diagnóstico, eu vou necessariamente vou ter? Não, necessariamente, né? Acho que aí existem aspectos pessoais, ambientais que são importantes e que determinam se você vai ou não apresentar esses sintomas. Mas, sem dúvida, a genética ela é um contributivo importante. Não só para transtornos de humor, como para transtornos psicóticos, né? A gente percebe que isso interfere, sem dúvida, né? Mas não é também uma herança inevitável. Diferenciar, né? Porque o nosso ouvinte aqui, eu gosto sempre de pegar aquela gama máxima de pessoas que querem saber e que não têm esse conhecimento, às vezes até acesso, né? Diferença entre transtorno psicótico e transtorno de humor, transtorno de personalidade. São entidades de diagnóstico que a gente utiliza na nossa prática, né? Acho que cada uma delas vai ter ali suas matrizes diagnósticas, né? Por exemplo, o transtorno psicótico é um mundo de questões, né? Talvez a mais especificamente conhecida é a esquizofrenia, que seria um tipo de transtorno psicótico. Quando eu falo transtorno de humor, eu estou falando transtorno bipolar, depressão, transtornos depressivos de uma forma geral, e os transtornos de personalidade, que são questões que na psiquiatria historicamente entrariam num outro grupo de manifestações, né? Não posso dizer que sejam doenças, mas são transtornos, né? Está mais em comum agora comportamento, quer dizer, tem aqueles transtornos de personalidade do grupo B, né? Que são talvez as mais presentes na discussão de mídia hoje, como por exemplo transtorno de personalidade borderline, emocionalmente instável, o próprio antissocial, que é o conhecido popularmente como... O narcisista, ele é um tipo de transtorno de personalidade desse grupo também, né? Que é esse grupo com questões relacionadas ao convívio com o outro, né? Assim, a coisa da relação com o outro, onde esses traços de personalidade eles parecem mais disfuncionalmente, né? E aí o narcisista, ele é uma coisa inconsciente? Ou ele quer fazer mal à pessoa, quer ser o cara? Como é que funciona isso? Olha, eu acho que ninguém... Tem um olhar diferente eu acho que do cara, ninguém né? se propõe a ter um transtorno de personalidade de maneira intencional. Né? Quando é mau caratismo, não é transtorno, né? Eu acho que quando você vai fazer um histórico, né, dessa pessoa, normalmente tem um histórico ali de negligência afetiva na infância, abuso durante a infância, né? Tem uma desregulação emocional que é anterior. É quase uma defesa, então, né? Tem uma coisa desadaptativa ou adaptativa da pior forma, né, que está presente naquela pessoa. Né? Mas não acho que ninguém vá intencionalmente querendo ser um psicopata, por exemplo. É tipo assim, ele se auto-prejudica ou prejudica a sociedade ou ao próximo? E como é que funciona? Como é que... Eu acho que ele mais se auto-prejudica do que o próximo, né? Mas é óbvio, ele prejudica o universo que está em torno dele. Quer dizer, ou ele captura aquelas pessoas que estão em volta para a própria dinâmica. Ele quer chamar atenção. Não acho que seja tão assim intencional, né? Mas eu acho que acaba tendo, porque o transtorno de personalidade borderline, ele parte de uma premissa diagnóstica daquela pessoa que tem um sentimento de vazio crônico, de vazio existencial, e todo o comportamento que vem a partir desse traço primário, vamos dizer assim, né? E todo o comportamento disfuncional no que diz respeito às lesões autoinfringidas, ao uso de substâncias, né? Tem a ver com esse sentimento desse vazio existencial. Agora, uma questão aí que agora eu vou entrar, e sei que vocês têm um trabalho em cima disso, em relação a pessoas potencialmente suicidas. Esse vazio que você está falando, esse tipo de transtorno, seria o primeiro passo para uma pessoa potencialmente suicida? O que se passa na cabeça? Sem, claro, tirar a própria vida, mas como chegar a esse ponto, o do suicida? É curioso você perguntar isso, porque assim que eu me formei, estou formado há 20 anos, né? Assim que eu me formei, eu tinha uma sensação de que quem tentava o suicídio enquanto uma estratégia eram pessoas que não valorizavam a vida. Tomou com 15, né? Na cara do menino. Tá mentindo a idade ou na formação? Não, é que eu tô com a barba bem preta ainda, aí dá uma disfarçada. Fala a verdade. Mas não é isso. Assim,
pensando hoje, eu acho que tem, no geral, uma certa percepção da vida ideal que a pessoa gostaria de ter, que ela projeta como sendo a vida que ela havia planejado, aquilo que ela gostaria de ter, e da vida possível. Né? Então tem um certo descompasso entre essa coisa da vida ideal, né, e a vida que a pessoa leva. Né? Então não estou dizendo que essa é uma regra que sirva para todo mundo, tá? Mas no geral, o quanto que você lida com esse ato entre aquilo que você planeja, aquilo que você quer alcançar e aquilo que é possível no seu cotidiano, então lidar com essa diferença muitas das vezes é insuportável para as pessoas que estão nesse momento. Ou, em algum momento, isso assume uma distância tão grande que puxa, eu queria tanto estar em determinada situação social, com determinada pessoa, namorando, e estou aqui nessa situação de vida que a pessoa, não por opção talvez voluntária, mas acaba adotando uma atitude de risco, não é? Que pode ser um ato suicida, ou pode ser um ato de negligência, né, com a própria saúde. Porque, assim, eu costumo pensar assim, uma vontade disponível de não existir é uma coisa que, às vezes, qualquer ser humano acorda um pouco. Fala, sobre a pulsão de exatamente, morte, né? Que é isso? Pô, que vida chata, hoje eu não queria levantar, não queria existir, não queria estar vivo. Isso é uma coisa. Agora, você ter ideia de se matar, você buscar mecanismos, né, fazer lá aquela pesquisa na internet, né, e efetivamente atuar ou agir em função disso, existem etapas diferentes que a gente, na clínica, tenta estratificar, até para oferecer as melhores estratégias de acompanhamento. Né? Uma internação seria um ato mais extremo. Né? Quando você tem aquela pessoa que tentou se matar e diz o seguinte, olha, eu não consegui, mas eu vou tentar de novo. Né? E aí existe em nós médicos ainda um certo furor curante, se eu posso nomear assim, mas de querer preservar essa vida, né? Vou dizer mas a qualquer custo quase. Né? Então, entre esse início de sinais, né, a família consegue perceber antes de chegar a esse tentativa. Tá? Acho que, né, mas o profissional conseguiria. Às vezes alguma família até é produtora dessa situação. Né? Assim, então, esse é um fato muito importante, que quando eu descobri que o filho era TDAH, que eu descobri que eu era junto, então eu não sabia. Como ele falou, que muito sabe, né? Como é que é? Bananeira não dá coco. Não dá coco. Exatamente. Então, o que acontece? Eu li muito. Então, eu li o livro Um Dia na Vida do TDAH Adulto, No Mundo da Lua. Isso foi muito bom para mim. Eu dava de presente pro professor dele, pro coordenador do curso, pra psicóloga da escola e tal. Existe alguma coisa sobre o suicídio de literatura para leigo, para o familiar? Se não existe, é um nicho para vocês pensarem. Né? Para poder instruir, por exemplo, como você falou, se a família for o causador, eles começam a refletir, que às vezes não é de forma né, que eles queiram. Voluntária. Né? Voluntária. E para refletir, ou se não, para tentar mudar o comportamento de apoio, para tentar... O assunto suicídio é sempre um tabu, né? Assim, é um assunto meio maldito, né? Porque parece que quando você conversa, historicamente se tinha a percepção de que isso poderia ter uma atitude estimulatória em relação àquela pessoa que estava ali prestes a fazer, mas sem fazer. Mas hoje a gente já sabe que não. Quer dizer, falar é desarmar uma bomba, né? É isso, né? Inclusive, a gente o tempo todo percebe que a abordagem da questão ela é um evento necessário para você poder melhor acolher, melhor dimensionar. Acho que é fundamental, né? Entendi. Outra coisa também, um fato assim, real, não vou citar nomes, mas tem uma família que eu conheço, que a menina ficou mocinha e queria namorar, e o pai botou até cadeado na janela, meu. Não deixou. E ela com isso... E funcionou? Não, então, olha só. Não, claro que não vai funcionar. Né? Toda menina com larga da boneca, né? A gente sabe que... Então... Aí o que acontece? Ela inicialmente, eu vou fazer uma pergunta depois bem técnica. Ela inicialmente, o que ela fez? Achou onde estava o cadeado, fez cópia da chave, fugia assim mesmo, saía, aprontava. Foi a primeira reação dela. Então, por isso eu estou falando, é a reação de rebeldia, vamos chamar assim. Né? Chamar assim. Só que também não funcionou, que o pai descobriu papapá. Ela começou a se automutilar. Minha pergunta é, essa rebeldia seria mais saudável para ela? Primeira pergunta. Segunda, essa automutilação nesse caso é para chamar atenção ou realmente tem um transtorno aí por trás? Bom, vamos lá. O tema suicídio, é o que o doutor está falando, realmente é importante a gente falar sobre, né? Quando eu falo que falar é desarmar uma bomba, é quando o outro começa a falar para você o que eu penso, né, em relação à minha vida, e que nem sempre é sobre uma situação
grave que aconteceu. Porque, assim, a gente não vê muitos casos de moradores de rua se suicidando. Você vê? Poxa... São assassinados, né? Exato. Perdeu mãe, perdeu emprego, tá sozinho nessa cidade, tá lá, tentando sobreviver, morando ali embaixo de algum lugar, e não fica buscando. Porque preservar a vida é humano. Deve ter muita dor ali por trás, né? Sentimental. Sim, mas você percebe que eles não fazem isso. Então, já existe uma pessoa. Aconteceu, esse copo tá aqui. Derramei essa água. Meu Deus. Caramba, isso foi horrível para mim. Antes de eu derramar essa água, já tem algumas questões ali. Já tem um adoecimento, já tem uma fragilidade psíquica para essa pessoa com algo aparentemente grave para ela tomar uma decisão de tirar a sua própria vida. Já tem uma pessoa fragilizada. O problema é que a gente só olha para o copo. Foi por causa desse copo que ela fez isso. Porque as pessoas não conversam. Ninguém fala, né? Quando você traz essa história da menina que o pai tentou proteger ela de todas as formas. Porque a proteção é o diálogo. A proteção é a orientação. A proteção é dar liberdade com respeito. Posso te levar até o lugar, ou você não está no tempo certo, ou essa pessoa não é bacana para você. Fazer essa dinâmica que é da relação mesmo, de confiança e de respeito ao outro. Quando eu quero tratar o outro como se o outro não tivesse vontade própria, eu trago esse excesso de agressividade com o outro e consigo. Porque ela acabou também trazendo para ela, para o próprio corpo, né, essa dor. Não só para chamar a atenção, mas talvez por um alívio de raiva. Tá com muita raiva, eu faço o que com essa raiva? Entendi. E às vezes por não aprender a falar, porque a gente tem muitos pacientes recebendo diagnóstico de autismo, porque não fala. Mas desde quando que esses pais conversam com esses filhos? É verdade. Quando que você cria um diálogo? Quando que você senta na mesa para conversar? Cada um com seu... Na minha casa tem uma televisão. 3 meninos. Uma televisão. Todo mundo aprendeu a respeitar o tempo do outro, o espaço do outro. Ou você convive junto, né? Mais Convive, próximo para ver o mesmo assistir. programa. Pelo amor, cada um no seu quarto, com o seu canto, na sua televisão. Gente, Cláudia, você está sendo radical? Eu prefiro ser assim, porque eu crio conexões com meus filhos, tenho uma amizade, tenho respeito, eu entendo quando é a vez do que quer assistir, sei lá o quê, a novela, o Big Brother, o filme, a série, o jornal, enfim. Coloca os 3 para torcer pelo Flamengo, vai ficar todo mundo feliz. Não. Aí também Todo mundo feliz, vai ver Todo mundo flamenguista. Também não. Aí também não. Há um exagero. Há um exagero nessa afirmação. Mas entende? Democraticamente. Mas o que acontece sobre não falar sobre o tema, ou a família está causando esse sofrimento, é aquilo que eu falei lá no início, né? De um adolescente que eu atendia, a família religiosa, e o garoto tinha uma questão com a sexualidade dele, que não tinha como falar sobre aquilo, ele preferiu tomar a decisão. Mas foi a família que causou. Talvez ele não teve coragem de conversar com essa família. Depois eu conversei com a família. Mas ele não teve coragem, porque esse diálogo não foi construído. Não dá para ser amigo de filho aos 18 anos. O filho não fala comigo. Desde quando vocês não conversam? A gente sempre foi meio assim, ela sempre foi na dele. Você é o pai. Você que tem que trazer. É você que tem que acolher. Vai esperar seu filho te chamar? Você que tem que se aproximar. Então, querem ser amigos dos filhos depois dos 18. Meu parceiro, meu amigo, ele não fala nada comigo, mas na infância você compartilhou o que com ele? Você falou o que de você para ele? Porque você também teve uma vivência, você teve uma infância, você teve um adolescente. Tem pai que não fala sobre a sua própria história. E aí o filho fica assim, caramba, eu tô sentindo isso, eu tô passando por isso, é normal? E não tem nenhuma referência. O pai, não, olha, filho, é normal a sua idade ter esse comportamento, sentir dessa forma. Não se constrói isso. E, de repente, essa falta de diálogo gera nessa criança, ou nesse adolescente, ou nesse adulto, esse buraco, esse vazio, porque você não consegue criar vínculos com mais ninguém. Você não conseguiu criar na infância. Com as primeiras pessoas. Como é que você vai criar depois? É muito mais complexo. E assim, essa questão das pessoas com potencial suicida, eu imagino que vocês, tendo essa experiência,
já tenham visto histórias assim que tenham marcado bastante Sim. a vida, tanto a vida pessoal e profissional de vocês. Tem alguma história assim que vocês lembrem que marcou de alguma forma a vida de vocês? Sim. Tem as histórias, né? Quando o paciente começa a gente tem que perceber os sinais, né? A pessoa vai sinalizando que ela está querendo ir. Né? Começa a comprar muita coisa, às vezes, dá festa. A pessoa nunca foi de festa, gente. De repente começa a fazer festas. Meu melhor vestido, vou dar para você. Aquele meu anel, vou te presentear. Como assim? Mas a pessoa já não está bem. Você já conhece aquela pessoa, você já está atendendo aquela pessoa e começa a perceber esse movimento. E aí, de repente, né, tá tudo bem ali. Aparentemente, aquela mulher estava ok. Estava se cuidando, aprendeu a dançar. Estava com um relacionamento confuso, mas estava num relacionamento, tentando se organizar. Começou a ter essas atitudes muito suspeitas. E aí eu sinalizei para a família, porque quando ela veio, né, para o consultório, ela já tinha tomado essa decisão, só que não deu certo. Para no hospital, lavagem, aquilo tudo que a gente sabe que acontece. Um ano depois, ela começa a fazer todo esse ritual. Essa despedida. Né? E eu sinalizei para a família, e a família, ela é assim mesmo, o jeito dela e tudo mais. E tinha algumas questões ali de irmãs, né, que precisava ser resolvido. E essa mulher não deu conta, né, sobre uma situação grave de abuso sexual dentro da família e que ela vinha administrando por muito tempo e a família não fazia questão de resolver aquilo, que era tirar o abusador de perto, porque se eu tiro o abusador de perto, eu tenho que denunciar. O tirar de perto já é em si uma denúncia. Exato. Né? Só que aí, mas como é que faz com isso aqui, né? E o escândalo? Então, o escândalo veio com a morte dela. Porque aí teve cartas e tudo mais. Infelizmente, infelizmente, assim, dói porque você, dentro da minha... dentro daquilo que eu construí com ela, né, de tudo que ela trouxe, assim, caramba, o profissional fica assim, eu errei aonde, né? Eu acho que é isso que eu ia falar. É uma reação muito comum, né, do profissional que está acompanhando, assim, de quando tem uma situação que você está acompanhando e essa pessoa se suicida, né, assim, é quase que inevitável. Eu não tive nenhuma situação dessas que eu passei, e infelizmente foram algumas, em que eu não parasse e falasse assim, olha, retrospectivamente, o que eu poderia ter feito que teria modificado a história final dessa situação, né? Porque a gente acaba... e isso faz uma reflexão profunda. Né? Você me perguntou isso, né? Assim, me veio à cabeça algumas histórias, mas teve uma que me marcou muito. Uma moça jovem, até hoje eu tenho contato com a mãe. Inclusive a mãe, ela fundou uma sociedade dedicada à questão do estudo, né, da prevenção do suicídio, porque ela é uma pessoa super funcional, trabalhava, casada, né, teve uma questão de humor, precisou se afastar do trabalho e quando foi tentar retornar ao trabalho, ela não conseguiu, porque a perícia, por alguma razão, avaliou que ela não devia voltar. Ela chegou em casa e pulou da janela. Então, quando a gente recebe uma notícia dessa, uma pessoa jovem, com todo um potencial de vida pela frente, né, isso impacta muito. Né? Você reflete, pensa na sua própria vida, pensa nas pessoas que estão à tua volta, né? Você tenta fazer... E tem alguns sentimentos que eu acho que são muito comuns nessas narrativas de pessoas que se suicidaram, pelo menos acho que eu tive... a possibilidade de acompanhar, que é essa coisa da vergonha, da impotência, né, da incapacidade de modificação das coisas que estão à volta. Né, são sentimentos que estavam ali de alguma maneira presentes. Né, e eu acho que a nossa tentativa é sempre tentar ter a sensibilidade clínica de perceber isso e a capacidade de acionar os dispositivos de apoio.
né? Que pode ser a família, podem ser os amigos, pode ser a torcida do Flamengo, pode Coisa ser... linda. Pode, quer dizer, e assim, são coisas que você... Pode ser a comunidade religiosa, que funciona muito, né? Independente, estou falando aqui um discurso laico, né? Não estou favorecendo nenhuma religião. Então, assim, eu acho que a perspectiva do suporte sócio-familiar, ela funciona nesse sentido. E o tempo todo a gente tem que estar ali atento, percebendo, a Cláudia falou de um exemplo, né, então ela conseguiu perceber antes da própria família, né, mas você conseguir atuar nesse sentido, eu acho que é o nosso papel. Né? Uma pergunta aqui, eu percebo, não tenho dado nenhum, né? Mas a minha percepção é que com esse advento do vape, aumentou muito a juventude está usando mais. Assim, o fumo no tabaco no Brasil reduziu um pouco, agora que esse fenômeno está subindo novamente. Então, o adolescente hoje em dia está muito associado, fazendo inclusive apologia ao tabaco e ao álcool. Isso tem a ver, essa mudança comportamental, de rebeldia da juventude, ou já tem a ver com o crescimento de distúrbio psiquiátrico por conta do corpo perfeito, por conta do porque o vape, quando ele veio com uma estratégia substitutiva ao tabaco, né? E criou ou complexificou a questão do uso, né, de substância, porque é um outro tipo de fumo também, né? Que não deixa aquele cheiro. Socialmente aceito. Não dá cheiro. O tabagista virou um leproso social, né? Então você fumar o seu... O cara nada a ver. Então, assim, mas de fato, eu acho que você hoje tem uma cultura social que inclusive desestimula o consumo de cigarros em ambientes, né? Então, mas o vape ele entrou aí e ampliou essa questão do consumo de substância. Acho que é um problema, inclusive. Né? Tem uma colega do Instituto, a Carolina Costa, que fala muito sobre essa questão do vape, com quanto que isso trouxe questões novas, né? Potencialmente ligadas ao tabaco, mas que são diferentes. Né? Agora, o uso de substância, ele acompanha a história da humanidade. Né, assim, a questão não é a substância em si, mas o modo como você administra esse uso ou o modo como essa substância ela acaba interferindo no teu funcionamento. Né? Porque o ser humano usa a substância... O abusador e o viciado. Né? A gente tem termos hoje... Isso foi se modificando historicamente. Né? Hoje a gente fala muito de uso prejudicial, nocivo, perigoso, né? Porque o uso recreativo, esse uso, né, é uma questão que não é propriamente um aspecto que vai parar no atendimento do psicólogo, do psiquiatra. Porque as pessoas elas só dimensionam esse limite da pior maneira, que é se tornando um usuário prejudicial, né? Quando a coisa ela vai se tornando numa frequência tal que acaba prejudicando a ela e as pessoas que convivem com ela. Né? CAPS-AD é um local, né? Eu trabalhei no CAPS-AD e eu ainda falo sobre isso, né? Eu queria muito que as escolas levassem seus alunos para conhecer o CAPS-AD e o CAPS, né? Porque às vezes é legal levar no zoológico, né? Para ver algumas coisas. Leva no CAPS-AD o adolescente, né? Para entender que às vezes o uso recreativo também pode chegar nesse excesso. O CAPS-AD é álcools e drogas, né? Tá. Então começa ali, primeiro porque o álcool chega, né, logo. O álcool é muito violento, destrutivo. Você tá lá na padaria comendo pão, do lado tem um cara tomando uma pinga. E tá tudo certo. Tudo certo, né? exatamente. Tá tudo certo. Você, às 6 horas da manhã, o cara tá bebendo, o cara realmente não está bem. E ninguém olha para isso, só serve a cachaça dele, tá tudo certo. Então, assim, olhar para esses excessos, né, quando a gente fala da recreação, da liberação, mas quem realmente está recebendo essa recreação e quem é essa pessoa que tem condição de tomar o primeiro gole? Quem é essa pessoa, né? Como é que é o histórico dessa família em relação ao álcool? Então, assim, quando chega no CAPS-AD, e aí vem uma bola de problema, né? Porque aí vem toda essa família e eu, como trabalho com família, eu atendi o paciente, lá, o usuário, e trazia a família para poder entender aquele contexto, só que aquilo já estava tão fora de controle. E como é que faz com isso, né? Como é que faz com algo que já está 10, 15, 30 anos naquela condição? O cara que fuma maconha, só maconha. Mas aí ele parou, amigo, né? ele parou a vida para só fumar maconha? Eu exagerei. Aí vai atingir o porque dia você tem que olhar, você tem que olhar para como é que é essa rotina dessa pessoa. Né? Ele trabalha, ele estuda, ele funciona, ele assume os compromissos dele, ele paga suas contas e ainda assim tem seu momento recreativo?
Como é que funciona? Quanto tempo ele está nessa vida, né? Dessa maneira, e está funcionando, está dando tudo certo. Então a gente tem que ler toda essa história, não dá para falar que é ok, vai dar tudo certo ou não. É verdade. Né? O problema é que os CAPs estão aí, os CAPs e ADs, e a gente sabe da complexidade que é. Aqui é o seguinte, você, vamos supor, atende uma pessoa menor de idade, adulto, acho que você mais tranquilo. E aí a pessoa tem lá, é homossexual, ou tem uma preferência lá na vida diferente, a família conservadora ou é religiosa, e ele fala para você. E você entende que a família tem que saber. Aí a questão mais ética profissional, a gente não pode ficar contando, né? Você é um psicólogo, você é permitido em chegar à família e contar? Você é o porta-voz desse paciente? Não pode. Não. Mas se for necessário para poder melhorar o tratamento. O que acontece dentro desse atendimento? Né? Você vai construindo essa relação com esse paciente para que ele entenda que é importante ele conversar. Partir dele também. Claro, se você perceber que esse paciente está em risco, não tem como. Você vai ter que quebrar e deixar claro para ele. Fulano, olha só, perceba que você está em risco, perceba a sua condição, você precisa trazer esse assunto para a família. A gente precisa de outra intervenção. Ou trazer um responsável para a consulta com você, com a sessão, e ali durante, com o seu apoio. Mas primeiro você constrói isso com o paciente, para você não quebrar. Ele está consciente disso, empoderado. Eu concordo. Exatamente. Durante a sessão. Porque às vezes a angústia não é nem da pessoa em si, mas às vezes a angústia é da família, porque percebe que existem questões ali que não são questões planejadas ou inicialmente pensadas para aquela pessoa. Mas a pessoa em si está bem com aquela situação, aí a gente vai ter que acompanhar a angústia da família, né, de ter um filho, uma filha homossexual, homoafetivo, enfim. Eu acho que aí é muito mais de você reposicionar o foco do acolhimento, né? Mas é isso, eu acho que você acaba tendo, como falou Cláudia, assim, essa sensibilidade para entender qual é a questão, né? Porque o adolescente... Da família, né? Um grande aliado. Acho que é isso, é promover diálogo. Tem família que é tão problemática que você tem dificuldade de criar né, essa parceria. Que você fala assim, caramba, se eu trago isso agora para essa família, eu nem sei o que acontece com esse adolescente. Então, você fica ali organizando esse adolescente, se organizando, levando para sua supervisão. Eu vou te falar uma coisa assim, pessoal, né? O meu filho fez 20 anos agora, em 5 de maio. Aí começou a fumar vapor, já tem um tempo, nem sabia, escondia de mim. Esse esconder de mim, ele se distanciou de mim, pô. Porque ele não queria ser um cara, assim, hipócrita, e ao mesmo tempo não queria contar porque tinha medo da minha reação. Porque eu sempre falei, cara, o Gandhi falou o seguinte, criar vício para ter que satisfazê-los é como correr atrás do vento. Você vai criar um monstro, você vai criar algo que vai te consumir, você vai ter que ficar alimentando. E como é que você teve acesso ao fato de que ele estava usando? Desculpa, já que ele falou, a gente vai... Exatamente, então. Como é que você descobriu isso? De mim. E eu percebi essa mudança, ele com algumas queixas. Quando nas férias ele ficou com os amigos lá, e chegou em casa bêbado, eu briguei com ele, não sei o que e tal. Aí ele, através da mãe, a mãe empoderou ele um pouco, ele veio falar comigo. Aí falou comigo, eu falei, Joãozinho, sabe quantos pontos você perdeu comigo porque tu fuma? 0. Eu acho que continuo você, o cara, moleque foda. Eu falei pra ele, eu tenho orgulho de você ser meu filho e a vida que segue. Eu fico triste, não é pelo ato de você fumar ser meu filho, é porque o seu malefício que você vai criar pra você, pra tua vida. Cara, tipo assim, hoje em dia o vape, eu acho que o vape é igual ao cigarro, tem bateria que acaba, tu tá na rua e tu vai ficar agoniado. Parece que você tem que alimentar o negócio, colocar ali o fumo, não sei o que, o líquido, tem que comprar na internet, não chega. Tu vai criar um vício, uma coisa assim tosca pra tu ficar, mais uma coisa pra te preocupar. Sim. Por isso, mas tipo assim, eu tô falando isso porque antes de ele me falar, cara, se a gente não tivesse sabedoria, você perde o filho, pô. Porque ele quer te falar, não tem coragem. Imagina uma questão sexual, uma questão... Às vezes, sabe o que acontece? Eu fico imaginando uma família de cristãos, de evangélicos, que o filho conhece uma menina e vai pra macumba. Olha que loucura. Eu acho que é pior do que isso que eu tô falando, entendeu? Ele não vai contar. Não. Mas como é que ele convive com isso? Como é que ele vai ser feliz? Cara, é difícil. A questão mental realmente, né? Na atualidade. E a maneira como isso atravessa, talvez, o convívio ali, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma filha de 4 anos, né? E essa minha filha, ela tem uma educação religiosa, que é baseada no meu modelo, ou no modelo dos avós, da mãe, né? Mas a gente tem a certeza de que isso é uma referência que é feita, inclusive para mais à frente, ela dizer, olha, eu não quero essa referência. Mas é uma referência. Né? Não deixa de ser um norte, não deixa de ser uma regra. Não deixa de ser um balizador para que ela possa, em algum momento, se contrapor e dizer, olha, eu não estou afim. Né? Porque aí é o seguinte, o que é a minha expectativa,
o meu projeto para ela, o que é o projeto dela para ela própria. Né? Agora, em que momento eu considero que ela vai estar em condições, né, de assumir as rédeas desse projeto pessoal, é uma coisa que a gente pode discutir. Né? Porque os adolescentes eles querem assumir isso cada vez mais precocemente. Né? Sem poder. E agora, o risco maior é a gente transferir isso também muito tardiamente e acabar transformando essa pessoa em uma pessoa que vai ficar emocionalmente, financeiramente, né, essencialmente dependente, que a gente também não quer. Né? Eu quero que tenha um filho que possa enfrentar as coisas do mundo, de preferência de uma maneira com a qual eu acredite que seja legal, né? A melhor, eticamente correta. Né? É isso que a gente espera. Né? Agora, a questão toda é, se isso falha, eu não posso acreditar que seja uma falha exclusivamente da figura, né? Assim, não tem a ver exclusivamente com você, tem a ver com as escolhas dele também. Né? Não dá para desresponsabilizar. Mas depois que você passa, você tem que entender. Mas o fato de você dizer, ó, estou aqui para te escutar, tem alguma coisa mais que você queira me falar, Joãozinho, a respeito da tua rotina, acho que isso é importante. É importante conversar. Criar o canal de diálogo. Né? Destrói bombas, desarma bombas, sensacional. Doutora Cláudia Mello, doutor Leonardo Lessa, psiquiatra, doutora Cláudia Mello, psicólogo. Muito obrigado aqui pela presença de vocês no Tá Beleza. Redes sociais, projetos, estejam à vontade para colocar aí pra gente. Cláudia. Eu tenho um Instagram que funciona. Instagram que funciona, Cláudia Mello, psicóloga. Meu telefone 987-060959. Eu faço parte também de uma comunidade, um instituto que trabalha dentro de uma comunidade, né, com a roda terapêutica, atendimento individual. Eu tenho minha clínica em Duque de Caxias, que é o Espaço Crescer, que lá tem psicólogo, neuropsicólogo, tem fonoaudiólogo, tem nutricionista, tem uma equipe bacana. E eu, né, João, sim, aqui. Tá certo. Diferente da doutora Cláudia, eu tenho um Instagram que é muito michuruca. Tudo me interessa. Tudo te interessa. Eu tenho um Instagram que é muito michuruca. A gente estava conversando sobre isso aqui fora, né? Mas eu estou agora à frente de um projeto que é um projeto da Rede Casa, um hospital de acolhimento à emergência, que fica no Grajaú. Né, o Hospital Casa Mensana, que é um hospital que está com uma emergência em saúde mental, funcionando 24 horas. Né, a gente está acolhendo situações de crise, né, e funcionando também na perspectiva de ambulatório, né, brevemente como hospital-dia, né, dando aí uma assistência integral, né, panorâmica nas demandas de saúde mental. Então fica ali no Grajaú, na Marechal Joffre. As pessoas conhecem como antigo hospital italiano, mas é um hospital que hoje está só dedicado às questões referentes à saúde mental. Olha só, antes de me despedir do doutor Leonardo e da doutora Cláudia, tem que marcar outro programa, porque são dois, dividiu no meio, filho. Eu quero saber um montão de coisa aqui. Ainda bem. Eu preciso organizar minha mente. Mas a ideia é essa. Pra mim, pros outros é ficar aquele gostinho de quero mais pra ter volta. Então, essa é a ideia voltaremos. do podcast. É isso? Bom, cara, é isso aí. Olha, não deixa de curtir. Dá o like aí no vídeo. Outros vídeos do Tá Beleza Podcast vão aparecer aí no trilho do canal aí no YouTube. Como é que faz o Triplo C? Triplo C, curtiu, comentou, compartilhou. Spotify também, a gente tá no Spotify. Tá dirigindo o carrinho ali, ó. É só... Coloca no Spotify. Isso aí. Só brabo. Tá Beleza Podcast. Isso aí. Até o próximo episódio. Valeu, obrigado. Coisa maneira.